Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos ao vivo. Estávamos aqui descobrindo como é que começa a transmissão. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bárbara. Eu sou a criadora da página Tipo 2 Instagram, Tipo 2 Enneagrama, e eu sou formada em analista comportamental em Enneagrama. Tem um tempinho já que eu trabalho com Enneagrama, me dedico a estudar Enneagrama. Ultimamente, numa conversa inclusive com o Leandro, que vai ser meu entrevistado hoje, a gente trocando uma ideia, eu comentei com ele sobre a minha vontade de me aprofundar no tipo 2, que eu acho que é um tipo um pouco esquecido, até pelo fato da gente não ficar falando muito sobre isso, né? Nós, tipos 2, a gente tem um pouquinho de dificuldade de pedir ajuda, de perguntar sobre o nosso tipo. A gente acaba tendo muitas vezes curiosidade de saber o tipo dos outros, né? Dos nossos eleitos, para poder ajudar eles. Então eu senti uma vontade genuína de trabalhar especificamente com o tipo 2. Não que a gente não vá trabalhar com os outros tipos, é claro. Mas é uma vontade que tocou meu coração. O Leandro deu o maior apoio, ele já está aqui. E sem mais delongas, hoje já vou chamar o Leandro para a gente começar aqui a nossa live, onde a gente vai falar sobre traços de caráter, traços de personalidade e com foco um pouco maior no tipo 2. Vou chamar aqui o Leandro. Oi, Leandro! Olá, tudo bom? Tudo bem? Prazer estar aqui pela primeira vez ao vivo com você. Prazer também. A gente conversa bastante, mas ao vivo é a primeira vez. Não, e a gente conversa muito, gente. Pensa assim. Eu já comentei numa outra live onde eu fui a entrevistada, né? Eu não entrevistei. Com outro tipo 9. E eu falei, eu não posso juntar com tipo 9, gente. Se eu juntar com tipo 9, é conversa pro dia inteiro. Bom, Leandro, mas eu vou pedir para você se apresentar. Eu sei que o pessoal já conhece o seu trabalho, mas fala um pouquinho de você para o pessoal que está assistindo a gente aí. Legal, gente. Então, né, alguns já me conhecem, outros acho que vão assistir ainda não me conhecem. Eu sou Leandro, eu trabalho já com Enneagrama, né? Eu estou trabalhando bastante com Enneagrama desde o ano passado, né? Que virou o ano. Eu sou psicanalista, então eu trabalho muito com psicanálise e Enneagrama. Já conheci o Enneagrama há uns 4, 5 anos já, e como a gente fala, né? Eu e você, a gente vive Enneagrama, né? Todo dia analisando, estudando, né? Então, acho que além da questão do tempo, né? Da tempo em extensão, eu acho que tem muito da profundidade também, né? Da intensividade, né? A gente estuda tanto todos os dias que eu acho que vale isso. Isso é algo bem importante, né? Algo que vale muito, assim. Eu não sou formado, né? Mas eu estudo o análise corporal, né? Uhum. O corpo explica e assim, como eu falo, né? Eu gosto da análise corporal. Às vezes as pessoas me perguntam, tal pessoa é rígida, psicopata, esquizoide, né? Eu acho legal, eu gosto, me ajuda bastante, mas o que eu gosto mais é como a análise corporal ela realmente me ajuda a entender melhor os eneatipos, né? Para mim, o eneagrama, com certeza, é mais profundo, né? E a análise corporal me ajuda a complementar esse conhecimento. Não, com certeza. E uma coisa que eu estava até conversando com o Leandro essa semana, já tem algum tempo que a gente está pensando em como fazer essa live, né? Porque são assuntos que se complementam, certo? Eu estava comentando com o Leandro que o primeiro curso de Enneagrama que eu fiz, a gente estava estudando tipo 8. E aí, um aluno fez uma pergunta para o professor. E a pergunta era o seguinte:
se era verdade que todo tipo 8 era mais parrudo, tinha um corpo maior, mais forte. E o professor, sabiamente, e hoje eu entendi porque que ele fez isso, ele pediu assim, não usa isso como base, deixa a pessoa ter o autoconhecimento dela. E na hora eu até lembrei, assim, falei, é verdade, porque eu conheço um tipo 8 magro. Só que, e aí o Leandro já deve estar imaginando na cabeça dele, esse tipo 8 magro já deve imaginar que não é um tipo 8 assim, não era aquele magro delicado, aquele magro que se passar um vento leva voando, assim, né, como o pessoal fala por aí. Era um magro que você via rigidez muscular, ele pisava forte, parecia que ele ia sair do outro lado do planeta quando ele andava e peito aberto e falando muito forte. Mas eu pensei, realmente, ele não era parrudo. Já depois, num outro curso de Enneagrama que eu estou fazendo agora, a professora ela fala sobre tendências. E o que é tendência? Significa que não é 100%. Mas ela comentou, não, tendência do tipo 8 ter a caixa torácica maior, tendência do tipo 4 ser assim, tendência do tipo 2 ser assado. E aí eu comentando com o Leandro foi falando, Bárbara, isso tem a ver com algo que eu estudo, que são os traços de caráter, traços de personalidade. E pessoalmente, pessoal, quando o Leandro me falou, ele me descreveu baseado assim na análise que ele fez, nas fotos que eu posto, né? E tudo, eu fiquei assim, caramba, como é que é? Isso é mais do que saber sobre o tipo 2, né? Ele entrou em você entrou em questões que quando a gente estuda o tipo 2, eu falei, gente, realmente, é mais profundo do que isso, você entrou em questões bem profundas. Então eu fiquei, assim, realmente impressionada. Uhum. Sim, então. E... Não, pode comentar, Leandro. É isso que eu falo que me ajuda a complementar, né? Então, assim, eu vejo muito, né? Eu vou falar um pouco sobre isso aqui, né? Então não vou entrar muito, mas assim, questões de alguns traços de caráter que são bem comuns, por exemplo, no tipo 2, só que nem sempre a gente estuda tanto isso no tipo 2. Então, assim, dá para trazer, né, esse conhecimento para cá. Isso é bem interessante, né? Sim. Trazer os conhecimentos dos traços de caráter para complementar e aprofundar ainda mais, né, o enneagrama de personalidades. Eu acho isso bem interessante. Sim. E Leandro, então fala pra gente, afinal, o que que são os traços de personalidade, o que que são os traços de caráter, que a gente ficou aí a semana inteira anunciando. Fala um pouquinho pra gente sobre o que é isso, essa ciência. Uhum. A teoria dos traços de caráter, ela começa ali com Reich. Na verdade, provavelmente começa bem antes do Reich, né? Mas a teoria que a gente conhece aqui no Ocidente, tudo começa ali com Reich, que ele descreve, então, esses 5 traços que a gente vai falar aqui, né? Que Uhum. são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. São nomes, assim, meio estranhos, né? Por mim, eu mudaria, né? Que como tem gente que já conhece e tal, né? E daí já sabe os nomes e sabe por aí, né? Mas eu acho que tava precisando dar uma atualizada nesses nomes aí. Mas assim, então começa com o Reich, depois vem o Lowen, né? O Lowen é um aluno, discípulo do Reich, que trabalha com a bioenergética. Então essa vem numa tradição bioenergética. Eu não estudo, eu não sou especialista em bioenergética, eu Uhum. realmente eu estudo basicamente os traços de caráter mesmo, né? Que a teoria do Reich, do Lowen é bem maior que isso, né? Mas o que diz essa teoria? Que eu tô vendo que parece que meu som tá meio com um delay, né? Mas tudo bem. Bom, tô ouvindo bem. Então tá bom. Ele diz que realmente, assim, o nosso corpo, os traumas nossos, vamos pensar assim, os traumas, eles vêm para a mente. E a mente, então, ela emite sinais, né, sinais elétricos pelos neurônios. Então, os neurônios, com esses sinais elétricos, eles vão criando formas no nosso corpo. Às vezes a pessoa fala, isso tem a ver com tem a ver com aquele, como que fala, o corpo fala? Não, não é sobre os gestos das pessoas.
né? Não, a gente não está falando de gesto. O gesto pode influenciar? Sim, né? Mas aqui a gente está falando daquilo que fica marcado no nosso corpo. Tipo, meu rosto é de um jeito, meu olho é de um jeito. Meu olhar, em geral, tem um jeito, um olhar específico. Então, são essas marcas que ficam na gente desde que a gente é muito novo, que vão mostrar pra gente traumas que estão em nós, né? Muito arraigados. Isso é interessante também, que mostra como realmente assim, esses traumas são tão fortes que eles marcam o corpo, né? Não é algo assim, tipo, dá para mudar fácil, né? Claro que às vezes a gente engorda, emagrece, mas tem traços que são muito fortes. Então, assim, independente do que aconteça com a gente, aquilo lá tá muito bem marcado. O famoso caso da pessoa que você vê que ela, por exemplo, né, você pegou a questão do formato do rosto, você vê que a pessoa tá magra, não tem mais para onde ela emagrecer, mas ela tem as formas arredondadas. Uhum. Mais ou menos isso, né? E Exatamente. você falou os nomes, né? Esquizoide, masoquista, psicopata. Como que é formado cada um? Uhum. A gente fala até nessa ordem, porque é a ordem de formação de cada um deles. Uhum. Então, o traço esquizoide já começa a ser formado ali na barriga. Oi, Marlise, tudo bom? A Marlise é tipo 8, inclusive, né? Você tá falando aqui de tipo os 8. Como que é formado? Então, assim, o esquizoide ele já começa a ser formado na barriga, ali na gestação. Então, pensa assim, a criança, ela tá lá, né? O feto tá lá, e ele começa a sentir que o ambiente começa a invadir o espaço dele, né? Parece que o ambiente começa a ficar meio hostil. E daí o que acontece? O traço esquizoide se forma já com a criança assim, opa, toda vez que eu me mexo, tem muito a ver com isso também, né? Sabe quando a criança dá um chute, quando a criança, né, se mexe, às vezes a mãe ela se incomoda. E assim, né, inconscientemente ali, na reação automática, geralmente o útero já se retrai, né? Então, aquele ambiente fica hostil para a criança que está ali na barriga da mãe, né? Então, o que que a criança aprende a fazer? Eu vou jogar minha energia para a cabeça. Vou jogar minha energia para a cabeça para não me mexer. Então, eu paro de usar tanto meu corpo para ficar mais na mente. Aqui, eu acho que quem entende de Enneagrama já até consegue imaginar qual tipo tem muito a ver, né, com esse traço, né? Então, pronto, vim para a cabeça. Como que geralmente fica o traço, o corpo, né? Geralmente a cabeça ela fica maior, nem sempre, tá? Uhum. Tendência sempre. Mas uma cabeça maior, o corpo ele fica, geralmente, né? Muitos esquizoides têm um corpo alongado, mas você vê que ele é bem magro mesmo, né? Um corpo, você vê que assim, não tem muita energia, né, no resto do corpo, né? É mais ossos aparentes e tudo mais. Uhum. Daí, depois do traço esquizoide, a gente começa a formar o traço oral, né? Então, para quem já estuda psicanálise ou tudo mais, a oral é bem fácil de entender, né? Já tem a ver com a criança que já começa a pedir o seio da mãe, né? Quando a pessoa começa a usar a boca para se alimentar, para chorar e tudo mais. Então, o traço oral tem muito a ver com isso, o seio, como a gente fala assim, o seio da mãe não é só alimento, mas é afeto, né? Então, o traço oral é o mais afetivo. É o traço que quer mais a mãe perto, é aquele que quer mais o toque, o contato, né? E aí é interessante, né? Como o toque, o afeto tá ligado à alimentação, tá muito ligado à boca, né? E quando eu não tenho, né? Quando a criança não tem, ela começa a chorar, né? Tudo é aqui, por isso que é oral, Uhum. né? Vai tudo aqui na boca. Como que isso vai pro corpo? É interessante, né? Às vezes, assim, gente, o nosso corpo é muito inteligente mesmo. Como que é uma pessoa que é mais afetiva? Você já consegue imaginar, né? Até o design, tudo usa, né? Tudo que é mais afetivo, que usa mais da emoção, é mais arredondado. Tudo, né? Desde de letras, né? A fonte das letras, como os desenhos, imagens, tudo. Tudo que é mais redondo é mais fofo. Uhum. Então,
O traço oral ele tenta ser mais fofo, tenta ser mais arredondado, né? E é por aí que se caminha. Depois, né, do traço oral aqui formado, a criança começa a ir para o traço psicopata. Vamos pensar assim, ó, esse episódio ele tá só com ele, né? Esse episódio, cabeça, meu mundo. O oral tem uma relação muito afetiva, né, um a um aqui, né? O psicopata, ele começa a ser formado quando no período de socialização da criança. Então aqui a criança já começa a socializar e tudo mais, né? E ela aprende que assim, quando ela faz as coisas, as pessoas aplaudem. Olha o que meu filho faz, olha, ele faz tal coisa, já recebe aplauso, né? Olha, né? Então assim, a criança vai fazendo coisas, vai recebendo aplauso, opa, é assim que funciona, né? Quanto mais eu faço, mais aplausos eu recebo. E a criança, ela acaba aprendendo também a negociar, né? O traço psicopata é o traço negociador. Então ele aprende assim, opa, então para eu ter atenção, eu preciso fazer algo. Para eu ter, né? Ele vai aprendendo que sempre precisa fazer uma coisa para ter outra, né? E é muito assim, da negociação, você, né? Aqui eu estou gingando, não estou conseguindo mostrar muito, mas assim, né, a criança vai, né? Tipo, socializando, meio gingando. O que acontece? Tem muito a ver com os ombros largos, né? Quando uma pessoa tem o ombro, essa é uma característica, tá? São várias que a gente vai definir. Mas, por exemplo, o traço psicopata, geralmente a criança tem o ombro mais largo que o quadril, né? Porque ela está aqui negociando, né? Opa, eu faço uma coisa e recebo outra. Eu faço uma coisa e recebo outra. Tá? Então, essa é a maior característica do traço psicopata. Negociar. Está sempre negociando, né? Depois a gente vem o traço masoquista, que para mim, né, eu vejo que tem muita relação com o traço anal lá do Freud, né? Então, o traço masoquista é o quê? Né, a gente estava na fase da socialização e a criança, ela começa a ir para a fase que ela, né, começa a ficar mais grandinha, que ela começa a ter que lidar melhor com suas necessidades, vamos dizer assim. Então, assim, é aquela fase que a criança tem que aprender a usar o piniquinho. O que acontece? Nem sempre, né? Às vezes a gente acha que a criança já é inteligente, né? E assim, meu, como que assim, né? Tipo, você cagou nas calças? Mas por que você não avisou? E a questão é fisiológica. Aqui a gente está falando, não estou explicando muito, mas assim, cada fase dessa também, a coluna vertebral, os nervos, né? Eles vão, como fala, mielinizando, né? Mas isso aí é meio complexo. Mas assim, os nervos aqui, que eles acompanham a coluna vertebral, eles vão se firmando mais, vamos dizer assim, né? Para ficar mais claro para vocês. Então, assim, os nervos ali do ânus mesmo, né, dos esfíncteres e tudo mais, eles não estão ainda preparados. Então, assim, apesar da criança, né, já ser inteligente, saber falar e tudo, tipo, a criança nem percebe mesmo que foi. Né? Ainda o corpo dela não está preparado. E o que acontece que muitas vezes, tá, isso nem sempre pode acontecer, tá, gente? Eu não sei se isso acontece muito, mas tem essa ligação, né? A ideia que fisiológica é essa. Tipo, a criança sente que assim, puta, eu não tô conseguindo segurar, né? Não tô conseguindo segurar. Gente, eu vou falar as palavras, mas é porque fica até mais de idade. Eu não tô conseguindo segurar a minha merda. Então, se é criança, o que ela faz? Ela começa a tentar segurar, assim, meu, vou segurar. Ela não tem capacidade ainda, né? Tipo, o corpo dela não tá preparado para isso, mas ela tenta segurar de todo jeito, né? Então ela vai lá e começa a segurar. Daqui a pouco eu falo melhor dos tipos que tem mais, né, essa característica do masoquista, mas então tem muito a ver com os tipos que sentem que eles precisam reprimir suas necessidades. Entendi. Então tem muito a ver com a repressão que são as suas necessidades. E depois disso a gente vem aqui pro último traço, o traço rígido, né? Por que ele dá esse nome? Não sei. Não sei por que ele dá esse nome.
o traço, mas o traço rígido tem muito a ver com o paralelo que eu faço com o traço fálico do Freud, né? O traço fálico tem muito a ver com o traço sexual, né? Então, tem muito a ver com essas partes sexuais e tem muito a ver também, né? Até no corpo tem a ver com as pernas e tudo mais, também. Então, toda a parte aqui, né? Todos os membros inferiores também. Com isso, a gente já até vê algumas relações, né? Eu não estou falando aqui tão claramente, mas eu acho que se a gente conseguir analisar bem, até com instinto e tudo mais, a gente faz uns paralelos, né? Sim. Então, o traço rígido, o que acontece? Aqui nessa fase, a criança, ela está naquela fase do Édipo que o Freud fala. Então, a criança vê o pai com a mãe, né? E como é o mundo de casal, né? Pô, todo mundo tem seu casal, né? Meus pais, né? Um gosta do outro, tá assim. E a criança entra naquela disputa, né? É legal ver, porque assim, quando você vê criança, tem uma fase dela, geralmente ali entre 4, 5, até os 7 anos mais ou menos, geralmente a filha quer ficar mais com o pai, né? O filho quer ficar mais com a mãe, né? Então tem aquela coisa meio assim, né? A filha tá assim, meu pai é meu marido, né? Muitas crianças fazem isso mesmo, né? E o menino às vezes faz a mesma coisa, né? De, minha mãe é minha mulher e tudo mais. Então, assim, o traço rígido, ele quer um parceiro, né? O traço rígido, ele, de alguma forma, ele busca isso. E ele tá competindo, então, assim, a criança quer, né? A filha quer o pai, só que tem a mãe, então ela vai competir com a mãe. O menino quer a mãe, mas tem o pai. Então, é um traço muito competitivo também. Então, vai trazer essa competição, vai trazer essa energia sexual mais forte, vai trazer essa busca de um par, tá? E várias outras coisas. Né? O traço rígido eu acho mais complexo, assim. E como a gente fala, o traço rígido também tem a ver com uma triangulação, né? Então, tudo ali tá meio triangulando, né? Então, aqui, tem pai, tem mãe, né? Tudo começa a ser muito dividido, né? Entendi. Em resumo, são esses os traços de caráter que a gente tem. Não, bacana, Leandro. E agora, né, sem querer puxar a sardinha aqui pro lado dos tipo 2, nós já puxamos. Puxar. Quando você, como terapeuta, como psicanalista, você atende pessoas do tipo 2, e inclusive eu sei que você tem pessoas do tipo 2 na sua família, quando você está atendendo ali o tipo 2, que você está olhando para ele, e também da forma como ele fala, como ele descreve os problemas dele, enfim, quais são os traços que você mais vê no tipo 2? E aí eu já quero emendar com uma pergunta. Se tem diferença do tipo 2 instinto autopreservação dominante, se tem diferença para o tipo 2 instinto social dominante, o tipo 2 com instinto sexual dominante, quais são os traços de caráter que você vê nesse tipo e nos subtipos? Já fomos pro subtipo, beleza. Vamos lá. Aí, como você falou, eu não me apresento, não falei isso, né, na apresentação. Mas, né, eu sou filho de dois pais, tipos 2, né? Então, meu pai e minha mãe são tipos 2. Minha avó é tipo 2. Né? Então, eu realmente conheço bastante, né, essa galera. Não tem muito 2 sexual na minha família. Então, é o subtipo que eu menos conheço, assim, de opa, né? Vejo constantemente. Mas temos aí, né? Eu, assim, oficialmente nunca atendi nenhum tipo 2, né? Mas a gente conversa bastante. A Maria Clara também conversa bastante com ela, né? A gente vai aqui, vamos dizer que sim, né? Aquele atendimento não oficial. Os traços mais comuns no tipo 2 que eu vejo são o quê? O masoquista e o oral. Às vezes varia dos tipos 2. Então, às vezes um tipo 2 tem mais oral que masoquista, outros tipos 2 tem mais masoquista que oral. Então, basicamente, o tipo 2 tem o quê? São os dois traços mais emocionais, só que o masoquista é um emocional que segura emoção. Então, o tipo 2 ele tem muito essa coisa, né? Tem um traço oral, que é emoção para fora, e o masoquista segura emoção.
O traço masoquista, a gente vê muito claramente a associação dele com o mecanismo de defesa da repressão. O Uhum. mecanismo de defesa do tipo 2 é a repressão. Uhum. O próprio traço masoquista é o de repressão. Uhum. E o tipo 2, a gente percebe isso, né? O tipo 2 sente que, né, eu tenho que segurar minhas necessidades, né? Minhas necessidades eu tenho que segurar sempre. Então, é muito interessante ver esse paralelo, né? Do traço masoquista com a questão de, opa, minhas necessidades eu seguro. E a questão do oral, né? Ao mesmo tempo ele tá lá, o 2 é muito emocional, né? Uhum. Ele tá sempre, né? O 2 é muito como muitos livros dizem, o 2 é voltado a relações, né? Uhum. Então, o tipo 2 em geral, né? Por isso que até define assim, o tipo 2 é uma personalidade que tem mais relação com cuidar, né? E com o afeto. Então, assim, são duas características muito fortes, né? E daí você já pôs lá nos stories, né? A gente já fez até uns reels lá sobre a associação do tipo 2 com a comida, né? Uhum. Exatamente. Porque é muito forte realmente o traço 2 com o oral, e não só com o oral, né? Eu acho que posso deixar para depois, assim, para a gente falar um pouco também como outros traços, como o próprio masoquista também tem uma relação com a comida de alguma forma. Sim. E, Leandro, só complementando, assim, né, dando até um depoimento, por assim dizer, de coisa pessoal que já aconteceu comigo. Uma vez eu comentei com uma colega minha de curso, inclusive, a gente estava trocando sessões, e uma tipo 7 que não entendia. Que é repressão, menina? Eu li aqui repressão, reprimir minhas necessidades. Eu não sei o que é isso, é uma tipo 7, né? E aí eu comentei com ela, eu falei, olha, as minhas recordações de quando eu era criança era de sentir alguma coisa, precisar de alguma coisa, e aí vinha até aqui e não sair. E não sair, e voltar. E não sair. E assim, é uma coisa física. Eu não consigo explicar melhor do que isso, né? De vir aqui e voltar. E o vídeo que eu postei hoje nos stories é porque muita gente mesmo se identificou. Foi um vídeo de um gatinho, né? Quem não viu depois vê lá, né? O tipo 2 descontando em comida tudo que não falou. A quantidade de gente que veio nas mensagens. Eu faço aquilo. Isso é coisa de tipo 2. Eu não sabia. Bom, não é que seja coisa de tipo 2. O Leandro está explicando aqui agora, né? Que é uma coisa bem mais profunda, mas que pode ter a ver com traços de caráter encontrados no tipo 2, né? Sim, então, tanto com o oral quanto com o masoquista, né? Então, o masoquista, ele reprime, né? A repressão está no masoquista. Então, assim, muitas vezes, já que o 2 não consegue falar, o que ele vai fazer vai engolir, né? Então, apesar do masoquista não ter a ver com o oral, mas ele tem a ver com engolir, segurar. Então, assim, o traço masoquista é um traço forte, é um traço que aguenta peso. Essa é outra característica muito forte nos tipos 2. Nem sempre também falam muito disso, né? Eu não vejo falarem com tanta ênfase disso nos tipos 2. Mas o tipo 2 é o que aguenta peso. Ele vai aguentando peso. Então, assim, até no corpo, né, que a gente tá falando, o tipo 2, muitas vezes, como tá falando, né, ele tem até o ombro mais alto, assim, né? Às vezes, alguns, tá? Sem tendência, igual você não tem, né? Alguns tipos 2 tem até um ombro mais alto, assim. Por quê? Tá aguentando peso, aguentando peso. Quanto mais peso você aguenta, mais o que você faz? Seu ombro vai ficando mais alto, né? Você vai, para Mas você sabe, contrabalancear. ô Leandro, depende, acho que pode ter a ver sim, porque eu realmente, quem me conhece, assim, até no Instagram pessoal, eu gosto muito de musculação. E foi uma coisa que eu comentei com o Leandro, né? Ah, eu gosto de musculação e tal, ele associou aí com traço masoquista e tudo mais. Quando meu marido começou a me treinar, eu era literalmente assim, ó. Aí ele falou, olha, aí já vai para uma outra área, que é a área, né, da educação física, da avaliação postural, de qual músculo que está mais forte, qual que está mais fraco, por que você está ficando nessa postura, o que tem que fortalecer para você, né, puxar para trás, para ficar na postura, porque eu realmente era bem assim mesmo, do jeito que você falou.
Então, eu falei assim, o masoquista em si, ele vai pra cima. O 2 é masoquista e oral, né? Então ele vai pra cima e pra cá, tipo, uma posição meio fetal. Posição fetal também tem a ver com oral, né? Mas, tipo, emoção, né? Então, tem a ver com isso sim, né? O 2 em geral, ele acaba sendo, às vezes, assim. Leandro, Às vezes, ele pode ser mais assim, mas com tronco, com o ombro mais pra cima. Pode falar. Leandro, agora que eu tô me tocando de uma coisa. Quando eu não tô bem, assim, né, claro, a gente estuda enneagrama, a gente procura estar desperto. Mas se a gente dormir um pouquinho e eu perceber que eu não tô bem, eu já percebi que eu esqueço de observar minha postura e daqui a pouco eu tô assim. Então tem a ver, né? Tem, é porque a gente está buscando o acolhimento, né? O ombro vai para cá e Não, está e é buscando engraçado. acolhimento. Ontem eu estava dando um feedback para a pessoa que monta a minha dieta, né? E aí eu contando, você tem que dar nota de 0 a 10, o quanto você foi fiel à dieta. E aí eu falei sobre um momento em que eu comi doce. E aí ele questionou, mas por que você comeu esse doce fora da sua dieta? Se eu coloquei um doce dentro da sua dieta em outro momento. Eu não consegui dar outra resposta que não fosse, porque eu não estava bem. Eu pensei, ele vai achar que eu sou louca, mas não, eu sei que tinha um doce, mas eu não estava bem. Aí comecei a falar para ele tudo que estava acontecendo. Eu até me achei meio dramática, mas era o que eu estava sentindo. A Marcela está perguntando aqui, postura curvada para frente? Isso, Marcela, é postura fetal, né? É o curvado para frente assim. É. Outra característica do oral é que ele é meio escorrido também. Não é só arredondado, mas meio escorrido, assim. Hum, Penso, né? A emoção tem muito a ver com água. Então, né? Tudo que é meio escorrido também, assim, geralmente tem relação com dois. Com dois não, com oral. Eu já vi falar que alguns tipos 2 têm uma postura peito de pombo, que eu não me identifico com isso. Normalmente, naturalmente, não é meu natural, que é uma postura assim. Mas eu acho que eu vejo isso mais no 2 social. Acho peito de pombo talvez não seja a postura normal. Talvez seja assim. Às vezes ele para, talvez, não. O peso Uhum. de pombo. É que o 2 assim, o 2 tem duas questões, né? O 2 em geral, ele tá carregando peso, ele tá meio assim. É, Mas se assim, aquele orgulho fica aparente, né? Quando o 2 às vezes, talvez tenha a ver com isso, tá? Opa, né, o orgulho começa a florar, né? Opa, daí talvez abra aqui nesse sentido, né? Na hora que ele sente esse orgulho, é. fala assim, né? Opa, sou muito importante. Mas não é o geral. Em geral, o 2 que eu percebo, né? Ele tá mais carregando peso, ele tá mais pra cá. É. Não, e outra coisa que eu ia comentar que eu já estava esquecendo. Quando a gente postou o vídeo do gatinho, teve uma moça que fez um comentário que eu achei muito interessante a sua resposta. Porque ela falou assim: eu não sou assim. Eu falo, depois eu vou embora, eu volto e falo mais. E aí depois eu vou embora, eu falo um pouquinho mais ainda. E depois, se eu achar que eu esqueci de falar alguma coisa, eu ainda ligo para a pessoa. E aí você perguntou: mas o que que você fala? Você fala coisas. Você respondeu algo nesse sentido. Você fala o que você está sentindo, ou você fala. Porque, gente, quem é tipo 2 mesmo, que ainda não passou pelo processo de autoconhecimento, ou até aquele que passou pelo processo de autodesenvolvimento e por um momento dorme, esquece, ele não fala. Ele chega aqui e não sai. A Marlisa acertou, é isso aí mesmo. O 2 vai pra flecha 8, né? Então, assim, muitas vezes o 2 fala reclamando. Mas falar o que ele sente, né? Não fala. Falar o que sente é diferente, né? O 2 pode reclamar. Eu já vi muito 2 reclamão. Muitos já, né? 2 reclamando e tal. Agora Hum, falar, opa, o que eu sinto? Opa, aí é diferente, né? É bem justamente. isso. A flecha 8. A Marcela fez uma pergunta aqui, eu acho que ela está querendo que a gente fale sobre o dois sexual, traços que você observa no dois sexual. Vamos lá, você perguntou né, sobre os subtipos, então eu vou falar dos três, né? Que ainda não falei. Não é verdade. Eu falei dos prazos aqui, acho que dá pra gente perceber um pouco a relação, né?
O esquizoide não tem relação com traço nenhum, né, com nenhum instinto especificamente. Tem um pouco. Assim, gente, eu tô falando das relações que eu fiz, tá? Não sei se alguma outra pessoa teorizou alguma coisa. Uhum. Assim, esquizoide às vezes tem a ver com autopreservação, mas não é o principal, tá? Em geral, não. Em geral, os tipos 2 têm o esquizoide bem baixo, tá? Em geral, o esquizoide dos tipos 2 é o último ali dos Uhum. traços. O traço de autopreservação tem a ver com masoquista, né? Então, assim, o 2 autopreservação, geralmente a gente vai ver mais oral e masoquista mesmo. Não, é mais difícil ver algum outro traço mais predominante. Às vezes isso acontece, às vezes tem um pouco mais do rígido, né? Porque o rígido também dá uma segurada. 2 sexual, rígido, tá? Então, assim, quais são os traços de caráter que eu vejo que tem mais relação com o traço, com o instinto sexual? É o traço rígido e também o oral, né? Os dois têm muito a ver com um a um e tudo mais, né? Então, assim, 2 sexual geralmente vai ter oral e masoquista e também o rígido, ali ele sobe um pouco mais que os outros 2 em geral, né? Uhum. Tanto que é por isso, o traço rígido, ele é um traço que, como eu falei aqui, né, quando ele está querendo conquistar alguém, geralmente é um traço que tende a ter algumas curvas, assim, tende a ser um pouco mais. A gente não fala bonito, a gente fala assim, harmonioso, mas em geral são traços que as pessoas acham mais bonito. Nem sempre, tá, gente? É, gosto Nem é gosto, né? sempre, depende de tendência, né, gosto individual, mas em geral o traço rígido ele tenta realmente seduzir, né? Então, Uhum. assim, o 2 sexual ele vai ter traços rígidos maiores que a média dos tipos 2, tá? Por isso que dizem que o 2 sexual tem um sex appeal mais alto, né? Uhum. E o 2 social, ele, né? O traço aqui que tem mais a ver com social é o traço psicopata, Uhum. né? Como ele está ali na fase de socialização da criança e tudo mais. Então, o 2 social geralmente tem um traço psicopata mais alto também. Então, ele vai ser ali masoquista, oral e o psicopata também mais alto. Alguns tipos 2 sociais que eu vejo, né? Eles são mais assim, mais, né, mais gordinhos e tal, com a perna um pouquinho mais fina, né? Para fazer o triângulo. É, e tem a ver, Leandro, interessante isso que você falou, porque tem a ver com o que eu estava estudando esses dias. Estava falando, a professora, como eu falei, ela fala em tendências. Nada é 100%. Talvez tenha algum, dois, autopreservação escutando isso aí e acho que pode ter alguma coisa que não tenha a ver. Pode ser isso, tá? Né? Não bate para você, ou talvez você ainda não se autoconheceu o suficiente, pode estar errando talvez o seu instinto, acontece muito, aconteceu comigo. Mas a professora do curso que eu estou estudando agora, ela comentou mesmo sobre essa questão da tendência do 2 social, ele tem uma tendência maior a engordar do que os outros tipos. E você acabou de falar algo semelhante agora. Assim, eu não sei dizer qual subtipo pode ter uma tendência de engordar maior, não, viu? Tendência de Assim, descontar mais na comida, né? Vamos melhorar a frase. talvez. Ela Assim, uma comentou sobre coisa. a estrutura do 2 social ser mais larga, né? Melhor dizendo. É, é que assim, o que eu vejo muito nos 2 sociais, eles. O traço psicopata, ele faz mais um triângulo invertido, Sim, tá? Quando eu tô falando sim. que ele vai negociando, né, Uhum. ele usa mais a parte de cima do que de baixo do corpo, em geral. Então, muitos tipos 2 sociais, em geral, eles são maiores aqui embaixo. E como que isso acontece, né? Geralmente a perna é mais fininha. Você vê que assim, tipo, Sim. sabe aquele pessoal, até quando usou, tipo, quem treina mais aqui em cima do que embaixo? É O 2 social é tipo, meio que assim. tipo Johnny Bravo, né? É, é. O Johnny Bravo é um tipo 3, né? O tipo 3 tem muita relação com o traço psicopata, né? Por isso, né? Johnny Bravo é tipo 3 até no formato do corpo mesmo, é bem legal. Hum. Então, assim, o tipo 2 social ele tem mais também uma característica mais psicopata nesse sentido. Sobre descontar na comida,
não sei, tem que avaliar. Mas faz sentido, porque assim, eu vejo muitos dois autopreservação e dois sexuais, né, tentando ser mais regulados, né, na comida. Né? Dois Uhum, autopreservação, né, com, vamos pensar assim, o dois já tem um masoquista alto. Né? Como o uhum. masoquista também tem a ver com autopreservação, então o dois autopreservação, ele é muito de se controlar. E é algo meio triste, né? Porque, assim, muitos tipos 2 de autopreservação, não posso nem dizer se é a maioria, se não é, não tem estudo nenhum. Mas eu vejo muitos 2 de autopreservação que se figuram muito, comem pouco e mesmo assim são meio gordinhos, né? Mesmo assim, têm sobrepeso, né? Por quê? Porque a questão é emocional mesmo. O 2 está se segurando, ele segura até o peso. Né? Então ele tem que soltar o peso. Essa é uma grande lição do 2, né? Pensando no masoquista em si. E tem uma outra Soltar o coisa também, eu acho muito interessante falar sobre isso. Eu, na fase que eu estava acima do peso, as pessoas não me viam comer muito. Inclusive, elas viam eu chegar para almoçar, mal tocar na comida, sair e não entender nada. Só que ninguém estava comigo o dia inteiro. Né? Ninguém estava vendo eu descontar, 3 caixas de bombom era pouco, né? Para descontar o estresse. Então, assim, só lembrando assim, gente, vocês podem tudo. Vocês podem emagrecer, pode engordar, pode ganhar massa muscular, pode ficar sequinho. É só que, qual que é a nossa relação com a comida? E outra coisa, igual eu falei, é, a questão do descontar na comida, né? Igual eu falei, eu não estava bem, aí eu comi um doce. Né, eu acho que tem muito a ver com o que eu comentei de chegar aqui e não falar, e você tá ali reprimindo, reprimindo. O Matheus está até perguntando, então o eneatipo afeta o biotipo? sim, O de Matheus, certa forma, sim. são tendências, né? São tendências. No Enneagrama nada é 100%, mas pelo que a gente tem observado, né, Leandro? É. Em geral, sim. Tem O uma traço tendência. masoquista, geralmente, por exemplo, ele não. Em geral, tá, gente? Tudo tendência, tudo. Mas em geral, ele não forma, assim, por exemplo, músculos muito bem definidos. Né? Em geral, quem tem o traço masoquista alto, ele vai ser musculoso, mas é aquele músculo meio que uma tora, assim, tipo, não tem aqueles desenhos. As curvas do músculo são coisa de rígido. Né? O rígido ele forma mais desenhos no músculo. O masoquista é um forte mais bruto, assim, vamos dizer, em geral, né? Com dedicação e com recursos ergogênicos, que aí já é um outro assunto que nem cabe aqui, você vê de tudo, né? Assim, campeonato de fisiculturismo, você vê de tudo, mas e naturalmente, né? E a pessoa no seu natural, isso que a gente está discutindo aqui. O Matheus, por exemplo, ele é um tipo 8. A gente no início da live estava falando, né, sobre a tendência do tipo 8 ter aqui o tórax maior, tipo o Faustão, né? O Faustão é um belo exemplo de um tipo 8, tórax maior, perna mais fina. Até quando ele emagreceu muito, que ele ficou com o rosto bem fino, você ainda via ele maior em cima. Só que eu estava comentando aqui, Matheus, eu conheci um tipo 8 magro. Magro, porém, com rigidez muscular, pisava forte, peito aberto, falava alto, falava forte. Na hora que ele andava, não tinha como você não ver que ele estava andando. Não era um magro delicado, né? O 8 em geral, o traço principal que eu vejo neles, né? Nada, né? Mas em geral eu vejo muito rígido, né? O traço tipo 8 tem um rígido muito alto, né? Tanto que ele é muito competitivo, né? Ele, em geral, mesmo o 8 sexual reprimido, ele tem aquela energia, né? De porrada, assim, né? Então, em geral, os tipos 8 eles têm o traço rígido mais forte. Daí pode ter outras coisas, né? O 8 social provavelmente vai ter um rígido e psicopata alto. E aí vai. Leandro, e para finalizar, uma pergunta. Eu sabendo quais são os meus traços, né? Eu sou masoquista com oral.
Eu, sabendo de tudo isso que você falou, o oral é, ele tem uma ligação maior com, igual como você falou, tudo que é oral, é o falar, é o comer, e aí eu sei então que eu estou reprimindo minha emoção, então se eu não falar o que, que eu estou sentindo, pode ser que eu comece a fazer coisas aleatórias, completamente nada a ver com o que eu deveria fazer, né? Porque se eu estou querendo falar uma coisa e eu não falei, qual que é o certo? Eu ir descontar na comida? Não, o certo é eu ir falar, né? Mas se eu sei que eu tenho essa deficiência, o que, que eu posso fazer para melhorar? Como, por exemplo, você citou a questão do oral com masoquista. O que, que eu posso fazer para direcionar melhor a minha energia, direcionar melhor essas questões para não enfiar o pé pelas mãos, por exemplo? Uhum. O que eu posso fazer é realmente entender o traço, entender como ele funciona, né? Na metodologia lá onde eu estudo, né, fala muito de colocar no recurso, mas assim, o traço masoquista mesmo, para mim é um dos mais difíceis de pôr no recurso, né? Porque o masoquista, ele segura, ele vai segurando, realmente sim. Vamos pensar, é, tem o que que você ganha sendo masoquista, né? Geralmente as características mais fortes do instinto de autopreservação. Você vai buscar mais segurança, você vai buscar mais constância nas coisas. Então, assim, se você é masoquista, né? Se você sabe que tem um traço masoquista mais alto, o que que você precisa fazer? Buscar um lugar seguro. Buscar um lugar seguro para poder soltar. Assim, você precisa soltar. O traço masoquista mostra que você segura demais. Uhum, Por que que você segura? Porque sente, né, que opa, aqui eu não posso, aqui eu tenho que segurar minhas necessidades. Onde que eu posso? Que lugar eu me sinto seguro e eu sinto que eu posso soltar aquilo que eu estou prendendo, tá? Eu vou usar de novo aquela palavra que não é legal, mas é muito didático, tá? Onde que eu vou soltar a minha merda? fica à Eu preciso vontade, Leandro, fica à soltar, vontade. eu preciso soltar. Eu não posso ficar retendo, né? Minha mãe falava, né? Minha mãe é uma dois, né? Ela falava muito assim de enfesado, né? Você não pode ficar enfesado, né? Você tem que soltar, tem que Uhum, soltar. Então, assim, entendendo que você é masoquista é isso. E o recurso do masoquista é o quê? Buscar. Ele trabalha bem em ambientes seguros. uhum. E ele vai buscar criar ambientes seguros. Só que o dois tem que lembrar que, assim, não adianta você buscar ambiente seguro só para os outros. Você precisa buscar criar um ambiente seguro para si. Para você soltar o que precisa também. E aí, o oral também vai junto, né? O oral. A grande questão é que, para os tipos 2, né, o masoquista segura, né? O oral quer se soltar, o oral quer. O oral, né, ele busca isso. O oral, em geral, é um traço que vai buscar mais conforto, né? É um traço que vai buscar até roupas mais largas, confortáveis, tudo. Então, assim, o oral quer soltar. Se você trabalha bem o masoquista, principalmente para os dois, é isso. Você vai conseguir, buscando um ambiente seguro, e você tem que buscar e perceber quando você tem ele, né? Às vezes a gente tem e mesmo assim a gente segura, né? Eu acho que assim, perceba, aqui é um ambiente seguro, aqui é um lugar que eu posso, né? Soltar essa tensão toda, soltar essa resistência, né? Lembra sempre, né, do mecanismo de defesa do 2. É a resistência. Onde eu posso soltar essa resistência que eu tenho? Então, assim, E uma coisa que você comentou, Leandro, e eu comentei com uma amiga, tipo recentemente, que às vezes eu tenho dificuldade de perceber que eu tô cansada. Então, é, né? assim, é a pessoa se auto-observar também. Porque às vezes a pessoa não se auto-observa, ela não entende por que que ela está fazendo o que ela está fazendo, e ela está segurando muito, está reprimindo muito, né? Uhum. Então, assim, a pessoa tem que se auto-observar também, porque é aquela famosa situação, eu tô com sono, mas ao invés de dormir, eu vou comer uma lasanha. Eu tô triste, mas ao invés de chorar, eu vou comer um sorvete. E por que que eu estou dando esse exemplo da comida?
Porque, de novo, gente, o vídeo assim fez sucesso demais, aquele vídeo do gatinho, né, descontando tudo em comida. A quantidade de dois que veio falar comigo que faz aquilo. E muitas vezes a nossa vida tá uma coisa e a gente não se auto-observa e ao invés de tratar a causa raiz, vai para o outro lado. E isso que você falou do ambiente seguro eu achei perfeito. Porque quando a gente fala assim pro dois, você tem que falar o que você está sentindo. Vamos ser racionais. Você fala qualquer coisa no seu trabalho, você vai descontar o seu estresse no seu filhinho pequeno, né? Então, isso que você falou é muito interessante. Uhum. Então. E E é legal isso, né? De novo falando da comida, é porque o masoquista ele também come, porque para se sentir forte, né? O masoquista, como a gente tá falando aqui, é o traço que aguenta peso. Por isso que você tá falando aqui, né? O 2 tem dificuldade de se sentir cansado. uhum, Os tipos que tem mais masoquista é o 2 e o 1. O pessoal tá falando aqui de 8 masoquista, em geral não, tá? Em geral. Não vou falar. Mas em geral, o 8 ele solta a raiva, tá? Então, em geral, o masoquista do 8 não é tão alto, tá? Pode ter 8 masoquista alto? Pode, tá? Mas os traços mais, o masoquista mais forte é o 1 e o 2, uhum, né? São, né, realmente tem dificuldade de perceber que tá cansado. E é o que você tá falando, quando ele tá cansado, ele vai lá comer, pra se sentir forte e aguentar mais. Eu já fiz isso, né? Eu já tive tempo que tive que trabalhar tanto, né? Até entrei em burnout, né? Mas para uhum. aguentar trabalhar tanto, o que eu fazia? Comia para aguentar aquele tranco. Assim, o 2 precisa entender que, você não precisa aguentar tanta coisa. E daí vem toda a questão do enneagrama, né? Gente, o 2 você vai fazendo pelos outros e vai segurando. Uhum. Para de fazer tanto pelos outros. É o famoso ir para a flecha 4, entrar em contato com as próprias necessidades, ir para a flecha 8, a gente parar com essa mania de, não, 8 é estresse, o 4 é integração. Gente, você pode caminhar pelo enneagrama de tantas formas que a gente, se for começar a falar aqui agora, não vai acabar hoje, né? Mas vai para a flecha 4, entende suas necessidades, vai para a flecha 8, entre em ação para colocar as suas necessidades em prática. Fala não pro pessoal, mas fala não é para aquela pessoa que para você tanto faz, tanto fez, não. Fala não lá pro seu eleito. Olha que tarefa boa, hein? Fala não pro seu eleito, agora eu não posso, agora eu tenho outra coisa para fazer. E uma coisa que a gente raramente escuta falar do 5, né? Como que o ponto 5 tem a ensinar pro tipo 2? Planeja, se organiza, usa o seu lado mental. Não, eu já sou organizado, ó, deixa eu te mostrar aqui como eu sou organizado, não sei o quê. Tá, mas então tá funcionando? Você tá colocando seus planos em prática? Você tá colocando seus sonhos em prática? Né? Você tá tudo planejado, as suas coisas, né? Então, como que você vê, né? Como que as ciências se complementam? Sim, com certeza. E E você está alguma... falando do planejar também, tem muito a ver com o masoquista, né? O masoquista, ele é mais planejado, mais organizado, porque ele precisa de segurança, né? Ele precisa de segurança. Então, assim, se o 2 consegue se planejar, opa, a minha vida está mais estável, né? Tá mais organizada. Aproveita isso para quê? Se soltar, de novo, tá? Se solta. Tá tudo organizado, eu sei o que eu preciso fazer em cada momento. Depois disso, se solta, tá? A grande aprendizado pro 2 é se solta esse peso todo. Leandro, Pode continuar. É, oi? Não, eu queria pode continuar. perguntar se você tem alguma. Essa dica foi muito importante, principalmente para quem tem masoquista alto, né? E tem alguma dica que você tenha para dar para quem tem o oral com psicopata, como você comentou, tem mais a ver com o 2 social, o 2 com o rígido, o oral com rígido, como você comentou que tem a ver com sexual? Uhum. O 2 tem, pelo que eu vejo, em geral, eles têm oral e masoquista alto, tá? Em geral. Uhum. Então, Todos os dois, é né? o que A você maioria.
social vai ter oral, masoquista e psicopata. O que acontece? Por exemplo, o 2 em geral tem a repressão. Então, assim, o 2 social, ele vai reprimir a emoção dele pelo masoquista e pelo psicopata. O traço psicopata, ele também é um traço geralmente mais piadista, mais alegre, assim, né? Em geral. Os sociais, em geral, eles são mais piadistas, né? Em Uhum. geral, nada que é... 100%, Então, né? assim, o 2 social, então ele vai usar essas duas coisas para fugir da emoção, fugir né, daquilo que ele está sentindo. Ou ele vai, né, segurar aquilo que ele solta pelo masoquista mesmo, ou ele vai segurar, né, opa, transforma o que eu estou segurando em piada, ou solto de outra forma, né, descontraindo, e aí vai. Né, bem parecido com o 7 mesmo. Não, tanto que o 2 social, ele pode se confundir, né, com 7, às vezes até com 8, por causa do É, necessidade de ser importante ali no grupo. uhum, exatamente. Então, assim, claro que eu como 2 social, como a gente sabe, precisa de grupo, né? Você tem Uhum. que saber lidar com o instinto, mas se você é um 2 social e não está em grupo, você vai sofrer, né? Não adianta. Mas também é importante você, né, como autoconhecimento, entender assim, opa, quanto que eu estou usando, né, do grupo? Quanto que eu estou usando dessa questão, né? Porque assim, bom, eu falei que o traço psicopata, ele negocia. E ele Uhum. negocia muito assim, opa, vou transformar minha dor em alegria, né? Você vê, assim, o pessoal fala muito, né? A gente estuda muito traço de caráter ali pelo filme do Divertidamente, né? E no filme Divertidamente, a menina lá, a principal, ela tem um psicopata, é o psicopata que manda. A alegria lá, a gente associa ao traço psicopata. Então, ela não deixa o oral, né? O oral lá, a tristeza, né? Ela não deixa a tristeza aparecer. O dois social também faz muito isso, né? Então eu vou, né? O que eu vou fazer aqui para animar e tal, e não sentir isso? Meu, você tem que aprender que assim, sentir tristeza é importante, né? Deixar sair o que está doendo é importante. Então, aí, esse é o ponto pro 2 social. O 2 sexual, o traço rígido também, de alguma forma, ele se segura também, né? De alguma forma, né? Acho que ele não é rígido à toa. É. Mas, né, com traço rígido, é, existe sim. Né? O traço rígido, o que que acontece? É um traço bem difícil de explicar, assim, mas ele é bem paradoxal. Como ele está buscando relação, então ele geralmente ele tenta ser ou maior ou menor, né? Uhum. Ele tenta assim. Por exemplo, eu sou um 9, né? Eu tenho os traços oral e rígido mais forte. É bem diferente de um 8. O 8 o rígido dele tá lá para competir e ganhar. O 9 geralmente é aquele que assim, opa, já sei que eu perdi. Né? O rígido do 9, ele já entende assim, eu já perdi, então eu já trabalho como perdedor. O do 2, geralmente também vai por aí. Às vezes o 2, ele, né, o 2 sexual, ele pode já, tipo, sentir que perdeu e vai agir com atitude submissa. Uhum. Então, um 2 sexual talvez precise trabalhar mais a autoestima, trabalhar mais também isso, né? Porque às vezes ele se segura porque assim, opa, eu tenho que me segurar, né? Porque eu fiz mal para alguém, porque, né, só assim para a pessoa gostar de mim e tal. Ou se ele tiver com rígido, né, muito forte, competitivo, daí é o outro lado, né? Tem muitos 2 sexuais também que parecem muitos 8, né? Às vezes já tá na flecha 8 ali e tal. Calma, calma. Deu gatilho aí, Maria Clara. É, ela tá falando, deu Calma. gatilho, apaga. Não, realmente, Já fala que deu gatilho. Oi. eu como 2 autopreservação, quando eu conversei a primeira vez com uma 2 sexual, que falou que ela chegou a pensar que ela era uma 8, me confundiu a cabeça. Eu falei, nossa, eu não conhecia instintos, né? Eu ainda pensei, caramba, eu nunca me confundi com 8.
É, dois sexual, nossa, tem uns que eu vejo que eu, gente do céu. Será que é dois ou oito? Mas eu vejo, não, é dois. É dois. É verdade. E, Leandro, para mim já ficou bastante esclarecido, mas tem alguma coisa que você queira falar a mais? Eu acho que mais isso mesmo. Acho que eu gosto muito, né? Principalmente essa questão do masoquista e tal. Esse eu vejo que é um grande aprendizado, né? Nem sempre. Eu aprendi muito com os tipos 2 quando eu entendi melhor o